Oi, gente, boa noite. Oi, Nath, boa noite, gente. Pra todo mundo que tá entrando aí. Tem um primo que eu não reconheci quem é. Primo, manda o seu nome, eu não sei. Boa noite, tia Adriana. Como vocês estão? Mais um Papo da Gás, já perdi as contas. Semana passada quem veio aqui foi Marininha. E ela trouxe um Papo da Gás maravilhoso que me deixou super emocionada. Ai, Renan é o nome. E primo, não dá pra reconhecer o seu nome aqui não, com esse user seu. Tô esperando o tio Clério chegar pra gente começar. Hoje o tema é sobre a importância e o apoio dos tios maçons, já que a nossa ordem é patrocinada pela maçonaria e amanhã é o dia do maçom, dia 20 de agosto. Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Lu, tio Wagner, o Luiz também. Tio Clário já chegou? Tio, já vou te chamar, peraí. Pera, tio Clário saiu. Ah, não, chegou. Pronto. Boa noite pra todo mundo que tá dando boa noite aí. Já convidei o tio Clério, falta só ele aceitar. Ei, tio! Ei, boa noite, que beleza, Boa noite! que bom estar aqui com Tudo vocês, certo? beleza? Cumprimentando você, Maria Clara, cumprimentando todas as pessoas que estão participando desta live, né? Nossa, muito obrigado pelo convite para poder participar com vocês. Obrigada a você, tio, por Uhum. atender prontamente o meu chamado. Esse convite que também tem trabalho junto, já que o tio estudou um pouquinho para estar aqui com a gente. Faz parte, é sempre um prazer participar e com as meninas do Arco-Íris, principalmente a Assembleia Plenitude das Cores número 2, que é patrocinada pela nossa loja Experiência e Sabedoria. Tio, primeiro fala o Oi. seu cargo na grande assembleia e também fala um pouco sobre, né, o que você já fez, qual conselho você já participou, para o povo te conhecer. Eu faço parte da grande Assembleia, né? Sou presidente da grande Assembleia. Eu atualmente estou como grande assessor de comunicação da grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo. Né? Pertenço à Experiência e Sabedoria, sou iniciado da Jacques Demolay número 33, né? E estamos aí nessa pandemia morrendo de vontade, voltar às nossas reuniões, não só nas lojas, mas também participar das Meninas do Arco-Íris, das filantropias, das viagens, das instalações que nós participamos muito. Ai, tio, a gente tá com Uhum. muita saudade. Eu acho que essa live também é um pouco pra gente matar a saudade de vocês e vocês da gente. Com certeza, com certeza. Mas, Maria Clara, eu preparei aqui, né, com ajuda, lógico, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do arco-íris, né? E vou falar da criação da loja, falar um pouco do fundador, né? E depois vamos abrir para algumas perguntas para quem queira fazer. Ok? Vamos lá? Uhum. Pode falar, Bom, tio. na história das Meninas do Arco-Íris é o seguinte: a Ordem Internacional de Arco-Íris para as Meninas é uma organização fraternal composta de meninas adolescentes patrocinadas pela Estrela do Oriente, lojas maçônicas e pela Corte Amarante. Ela já teve um número de 275 mil meninas ativas
e mais de 1 milhão de membros da maioridade. A maioridade é quando vocês chegam aos 20 anos. Mais de 1 milhão de meninas iniciaram na ordem desde a sua fundação, que aconteceu no dia 6 de abril de 1922. Ela está presente em 5 estados dos Estados Unidos, em 8 países estrangeiros, meninas de Nova Gales do Sul e Queensland, Austrália, Brasil, Panamá, Alemanha, Japão, Ilhas Filipinas, Canadá, que podem usufruir, né, todas vocês podem usufruir de todas as reuniões de privilégios da Ordem dos Estados Unidos, que é o país de origem. A organização da Ordem começou na cidade de McAlester, em Oklahoma, nos estados vizinhos, para espalhar-se para todos os Estados Unidos, posteriormente para o mundo. Nenhuma pessoa, em particular, tem o crédito pela criação desse maravilhoso movimento jovem. No entanto, William Mark Saxon, autor do lindo ritual da Ordem, teve e deve ter o crédito pelo desenvolvimento e promoção deste vasto programa. Alguns anos antes, né, da criação das Meninas do Arco-Íris, a Ordem Demolei para Meninas foi organizada para mentes e corações serem alcançados dos meninos e adolescentes da América e para instalar nas suas almas ideais para uma sociedade melhor, com mais cidadania, quando alcançarem a fase adulta. Mas as meninas não usufruíam deste mesmo grau de cidadania, né? Nada havia sido feito. E foi nesse momento que Mark Saxon fez uma grande mobilização com os membros do capítulo do leste para começar a organizar uma similar para as garotas. Ele entrou em contato com a organização Demolei do seu estado e o grupo rapidamente aprovou e apontou para a criação do ritual. O Sr. Saxon servia como reverendo da primeira igreja cristã em McAlester, quando atuava juntamente com os seus deveres na Scotch Rite Buds e começou a escrever um dos rituais mais bonitos que já foram criados. Maria Clara e todos que estão acompanhando e que acompanharam, que sabem de uma ritualística das Meninas do Arco-Íris, que ninguém que lê o ritual com cuidado e com fé, né, irá duvidar nem por um momento, nem por um segundo, de que ele não estava divinamente inspirado por esse dever que especialmente ele aceitou. Realmente uma coisa maravilhosa esse ritual que ele escreveu. O ritual arco-íris, ele ensina 10 coisas excelentes. A crença na existência de um ser supremo, a crer fielmente na Bíblia Sagrada, a procurar a dignidade feminina, a ter uma compreensão das coisas mais importantes para a vida, liderança efetiva, a ser ativo na igreja, patriotismo, cooperação com seus iguais, amor pelo lar, acima de tudo, o serviço para a humanidade. São alguns dos deveres, né, das Meninas do Arco-Íris. Interessante, né? Por que arco-íris? Por que arco-íris? Em alguns dos mapas maçônicos mais antigos, o arco-íris é um dos símbolos utilizados como uma conexão com a vida fraternal. Os símbolos e as cores nunca haviam sido utilizados como base de um ritual, e a jornada em busca do final do arco-íris nunca havia sido utilizada como um caminho para uma iniciação. Então, o Sr. Saxon decidiu chamar a organização de Ordem do Arco-Íris para Meninas, porque isso representa o primeiro sinal visível de Deus às suas criações. A Ordem Internacional do Arco-Íris seleciona meninas jovens de um país e faz isso com um meio pelo qual Deus cumpre sua promessa. Por isso, o nome arco-íris.
Além da beleza ritualística, a Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, existem muitas outras coisas que fazem parte da organização, especialmente atraente para a juventude de qualquer nação. O fato é que qualquer menina adolescente pode solicitar para se tornar uma menina membro da ordem, ou seja, qualquer boa garota pode ser recomendada por uma estrela do Oriente, amarante, ou um maçom em boa posição. A menina, ela não precisa ser parente, filha de maçom, né, ter alguém ligado à maçonaria, ou estrela do Oriente, ou amarante. Além, as meninas podem convidar outras amigas para ingressar na ordem. E o custo da participação é muito interessante, principalmente nos dias de hoje, né? Todo mundo preocupa-se com gastar, investir, né? E o custo, né, para a participação é tão baixo que quase toda garota sente que os gastos são tão pequenos perto dos grandes benefícios que ela vai ganhar. Eu mesma. É verdade. Talvez possa entrar nos trabalhos ritualísticos ou participar de várias atividades patrocinadas pela Assembleia. Talentos são tão desenvolvidos nesses grupos que as meninas sentem liberdade, né? Vocês sentem liberdade em criar sua própria organização. E tem também as bebês arco-íris, que estão sempre esperando, né, o momento em que vão poder se tornar membro ativo e poder usar os vestidos, né, formais da primeira vez, né, que vocês ingressam. Elas podem ter equilíbrio e etiqueta no momento em que fazem 11 anos e vão aperfeiçoando até que a maioridade chegue aos 20 anos. Ideias como amor pelo país de origem, escola e igreja são instalados nos corações e mentes das meninas desde o início. Então elas têm, assim, no seu caráter constituído com os mesmos aspectos, né, do ritual. O tamanho das assembleias também é muito importante, né? Já visto que eu falei no princípio, né, da quantidade de meninas que ingressaram desde a sua criação, né? As assembleias, elas estão presentes tanto nas grandes cidades, como aqui Vitória, né, e quanto nas cidades do interior. Né? Nós temos aí Afonso Cláudio, nós temos Pancas, né? Sendo necessário ter ao menos uma loja maçônica, um capítulo da Estrela do Oriente ou uma corte amarante que possa patrocinar o grupo Arco-Íris, que precisa, né, de uma assembleia ao número ao menos 18 meninas para poder fazer a criação, né? E depois dessa criação, né, que são esse número, né, que varia, né, que pode ser no mínimo 18, né, tem o plano de organização, que é muito interessante a gente falar sobre isso. A ordem, ela é planejada na mesma linha que a organização da Estrela do Oriente. As assembleias, gente, são subordinadas aos grupos locais e estão diretamente sob as ordens das grandes assembleias estaduais, que estão subordinadas à Suprema Assembleia Internacional. Cada assembleia tem suas próprias oficiais e a mãe preceptora. E, como o título diz, é a pessoa que orienta todas as meninas de sua assembleia. Nas organizações estatais, se utiliza o prefixo grande nos títulos e na esfera internacional usa-se o título Suprema. Todas as assembleias possuem seus mestres conselheiros, composto por maçons, Estrela do Oriente e Amarantes, que guiam a assembleia e direcionam as meninas, e as organizações estatais chamadas de grandes assembleias possuem um comitê executivo. Já o grupo internacional, que é hierarquicamente superior, é chamado de Suprema Assembleia. Toda a Assembleia Estadual possui um maçom ou uma Estrela do Oriente como cargo excepcional. Eles são conhecidos como Supremos Inspetores ou Supremo Deputado, que reportam todas as atividades em seus vários estados para o Supremo Internacional. Todos os membros da Casa de Ouro são eleitos vitaliciamente, sendo
este número de, no máximo, 50. É interessante falar também, gente, sobre os encontros. As assembleias locais se encontram 2 vezes por mês. As grandes assembleias, 1 vez ao ano, e a Suprema Assembleia, de 2 em 2 anos. Aliás, ano passado teve aquela maravilhosa aqui, né? Que foi sucesso A gente já tá total. morrendo de saudade, tio. Saudade. Marcou, foi muito bem organizada e marcou muito as meninas do arco-íris, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Nesses encontros internacionais da Suprema Assembleia, os membros de todas as partes do mundo trazem souvenirs, né, dos seus países para serem trocados, né, com as meninas de todo o mundo. Grande atração das sessões são as exemplificações do ritual de que um grupo de grandes e ilustres preceptoras, que são perfeitamente treinadas e possuem uma boa oratória, né, para fazer uma apresentação da ritualística, além de se destacarem dentro do mundo arco-íris. As atividades, gente, da vida de uma menina arco-íris são variadas. As garotas são ativas em suas comunidades. Algumas assembleias fornecem quartos em hospitais, né, para as visitas, compram cadeiras de rodas para crianças deficientes, auxiliam famílias necessitadas e cuidam também de idosos. Nós temos exemplos aí da arrecadação de cestas básicas que estão sendo doadas, né, ainda estão sendo doadas nessa pandemia para as pessoas necessitadas, e essa tem a participação das meninas do arco-íris. Arco-íris geralmente é uma festa, né? As reuniões são muito alegres, as meninas são muito descontraídas, né? Então tem dias especiais onde isso é mais aflorado. Os dias especiais para arco-íris. São 3 datas ao ano que são importantes para as meninas arco-íris. O aniversário da ordem, que é dia 6 de abril, é celebrado em todas as cidades, em que a ordem é representada. Todas as assembleias visitam uma igreja algum domingo, perto da data do aniversário. Isso é obrigatório. Somente por motivo de doença ou viagem, que são motivos para não ir. A data ou mais... pandemia, tio. Ou pandemia, não, mas eu vou chegar lá. É porque a data mais importante, Maria Clara e todos que estão nos acompanhando, é o dia do fundador, né? Que é a marca do nascimento do senhor Saxon, que é no dia 8 de julho. Né? E esse dia pode ser celebrado de várias formas, com piquenique, festas na praia, reuniões do templo, entre outras atividades. E a terceira, né, que eu espero, né, poder participar, que vai acontecer no dia 15 de novembro, que é celebrada a organização interna da Arco-Íris, né, chamada Grand Cross of Color. Essa é uma honraria dada a membros que realizam serviços grandiosos pela ordem. Nessa data é realizado um banquete feito pela Bread Service. Essa cerimônia e o ritual da Grand Cross of Color foram escritos pelo senhor Saxon. Quem que pode participar da ritualística? Muita gente fica curiosa. Deixa eu participar. Nós vamos saber agora quem que pode participar das reuniões ritualísticas. Somente membros de uma loja maçônica, Estrela do Oriente ou Amarante, pais ou guardiões legais de uma menina arco-íris ativa e membros da maioridade podem participar dos trabalhos. Isso faz com que, isso é muito legal, né? Porque faz com que muitos adultos ingressem na maçonaria ou na Estrela do Oriente, pois alguns pais, né, querem estar mais perto, querem auxiliar as filhas no trabalho arco-íris. Portanto, esse grupo para jovens adiciona muito para as lojas maçônicas, capítulos e cortes, criando esse ambiente de fraternidade e de parceria. A Ordem Internacional das Meninas do Arco-Íris tem uma sede própria, né, uma sede internacional. Ela se localiza em McAlester, Oklahoma, e fica localizada em um prédio maravilhoso, que foi construído por meninas arco-íris para meninas arco-íris.
onde estão localizados os escritórios executivos, o departamento de abastecimento, auditório, salas de troféus e também a recepção. Esse maravilhoso edifício custou $500 mil e é um monumento para uma organização jovem que é pautada no amor e no serviço. O edifício possui uma entrada muito imponente, que percorre a altura de 3 andares, com janelas de vidro, né? E o emblema oficial da Ordem das Meninas do Arco-Íris está logo na entrada do edifício. Bem, vamos falar um pouquinho agora, gente, da história de Mark Saxon. William Mark Saxon nasceu em Arnica Spring, no Missouri, no dia 8 de julho de 1877. Ele era filho de Thomas e Hannah Saxon, que eram pioneiros na colonização do sudoeste do Missouri. Eles moravam em uma fazenda no vale de Sauk River Cedar Country, em Missouri, perto de Vila Arnica Spring. Mark Saxon entrou na igreja, gente, aos 12 anos de idade. E quando ele completou 14, olha só o talento e a iluminação de Mark Saxon. Ele, aos 14 anos, com 12 ele passou a ser conhecido como o menino pregador. E aos 17 anos ele foi chamado para ser o reverendo da igreja cristã de John Brice. Casou-se com Edith Edward of Windsor, em Illinois. Tiveram um filho chamado Thomas Saxon. Logo no início se mudaram para Bloomfield, Indiana, onde ele se tornou pastor da primeira igreja cristã. Depois de servir por 2 anos como reverendo nesta igreja, ele se mudou para Indianápolis, onde entrou para a Universidade Butler para se preparar para o ministério. Ele serviu como reverendo da igreja cristã, onde conduziu reuniões em Indiana, Illinois, Missouri e em vários outros estados. Ele mudou-se para Oklahoma em 1906 como ministro da igreja cristã e posteriormente também serviu em uma igreja em Cherokee e Strong, em Oklahoma. Ele era maçom, lógico. Ele era maçom. Ele iniciou na maçonaria em Indiana. Ele imediatamente foi conhecido, gente, como um grande palestrante e contribuidor para a leitura da fraternidade. Ele passou praticamente a vida toda estudando no campo e, como resultado, ele foi honrado pela fraternidade em várias ocasiões. Ele foi iniciado, elevado ao grau de mestre maçom na loja de Bloomfield, número 80, localizada na cidade de Bloomfield, Indiana, em 1902. Ele se tornou mestre do Real Segredo 32, em Oklahoma, no consistório número 1, em Guthrie, em 30 de maio de 1907. O senhor Saxon, ex-grão-mestre Salt McCluster, número 86, serviu na grande loja como grande capelão e grande orador. O senhor Saxon foi grão-mestre também, né? E ele perdeu seu único filho, o Tom, em 1942. E a esposa dele, né, a Edith, em 1951. A Ordem Arco-Íris para Meninas, assim como o seu Saxon, escreveu uma mensagem para os seus colegas. Eu achei muito interessante isso. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, a Ordem das Meninas Arco-Íris, com a excelente irmandade através do mundo, com as cores e a beleza e seus encontros, parece ser uma resposta direta da necessidade de luz e felicidade do mundo. É uma organização moderna que permanece estruturada por patrocinadores dignos e honrados que vem recebendo apoio de várias grandes lojas e grandes capítulos. Em 1952, gente, após fechar uma sessão internacional que aconteceu no Kansas, no Missouri, o senhor Saxon e a senhora Letta Summer se casaram discretamente. A dona Summer, a senhora Summer,
Ela esteve com a ordem desde o início, desde a criação, e ela ajudou muito, ela acompanhou sempre o casal Saxon e a transformar as meninas do arco-íris no que é hoje. Então, foi até muito apropriado, né, que o seu Saxon incluiu, né, a Dona Sulep Summer na família mais próximas. Mark Saxon, ele chamado de tio Max, carinhosamente, como nós adoramos ser chamado de tios, né? Ele foi uma das pessoas mais amáveis que alguém poderia imaginar e conhecer. Ele tinha diversos dons raros, pois não somente ele era especialista em ritualística e um líder fraternal, mas também escreveu livros para a ordem, sendo o mais conhecido deles, The Power of Color, né? O poder das cores. Gente, Mark Saxon sabia das necessidades da juventude e ele fez algo a respeito disso. Ele ensinou para as meninas que é um dever fazer o mundo um lugar muito melhor para se viver. Em 20 de dezembro de 1953, o senhor Saxon morreu no hospital de McCluster depois de contrair uma grave doença. O serviço de funeral foi realizado na primeira igreja cristã, que ele serviu como reverendo por muitos anos, e onde o ritual da Ordem Internacional do Arco-Íris para as meninas foi escrito. Isso, gente, é um pouquinho, né, da história das meninas do arco-íris que nós apresentamos hoje para vocês. Eu até sugeri a Maria Clara que a gente falasse um pouco numa próxima reunião, numa próxima live, numa próxima oportunidade, sobre a criação das meninas do arco-íris aqui no Brasil, né? Que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Também a gente não pode estender muito em uma só, pois fica meio que pesado, né? Mas aí fica esse nosso compromisso de levarmos até vocês algumas informações sobre a criação da ordem aqui no Brasil, Maria Clara. Oi, tio. E o que mais é importante da gente falar num dia como hoje, e especificamente para a data que tem amanhã, é a importância que vocês têm para a gente, vocês os tios, né? Porque, assim, é muito bom, já que a gente tem em vocês pessoas a se espelhar. Então, os tios, geralmente, eu sempre falo isso, quando a gente tem uma cerimônia e vocês estão presentes, dá para ver no brilho do nosso olhar que a gente fica muito mais feliz. É sempre muito... É uma graça saber que vocês estão ali presentes e prontos para nos ajudar. Mas também, a gente, de algum jeito, eu acredito que a gente também ajuda vocês. Por isso que a gente escolheu o tio Clério para fazer essa live, porque ele é um tio muito presente, principalmente aqui na Assembleia de Vitória, né? Já que ele já foi presidente do Conselho da Assembleia Plenitude das Cores número 2 e agora é o atual presidente do Grande Conselho. Então, por isso, tio, que a gente convidou, a gente gostaria de saber de você sobre o quanto o arco-íris mudou a sua vida. Porque ele muda a vida de muitas meninas, mas eu tenho certeza que ele brilha um pouquinho na vida de uns tios também. Pois é, Maria Clara, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte disso. Realmente, a grande importância, vamos falar da grande importância de se patrocinar uma assembleia, como nós patrocinamos as meninas, a Plenitude das Cores número 2. A gente vê, principalmente num mundo tão conturbado de hoje, que existe uma luz no final do túnel. A presença de vocês, a crença de vocês, a confiabilidade de vocês em nós maçons é que nos faz mover ainda mais essa troca de energia que nos beneficia tanto, né? E acreditar que poderemos ter um mundo melhor e que se nós fizermos a nossa parte, vocês também vão fazer a de vocês. Né? E que tem essa retidão, que tem essa obediência aos pais, obediência aos mestres, obediência aos mais velhos, esse respeito que se tem pelas pessoas, pelo limite, o respeito que se tem pelas próprias colegas, né? Meninas arco-íris, né? E essa luta para se conseguir alguma coisa, se destacando, trabalhando para isso, sabendo que não há vitória sem luta.
né? Para dizer que, não, é muito fácil, você vai e entra num terno preto para poder participar de uma reunião, num calorão ou coisa assim. Não, mas isso tudo é superado por essa sinergia, essa força do pensamento que existe, né, de vocês para com a gente e da gente para com vocês. É muito importante isso. Eu acho que todas as lojas, não devia ser uma loja só, não. Várias lojas deveriam abraçar essa causa, e eu tenho certeza que o trabalho da nossa querida Nelsina, do nosso Supremo Deputado Ney Batista Coutinho, né, da Andréia, né, e de todas vocês que trabalham incansavelmente para o crescimento dessa ordem aqui no Espírito Santo, né, e no Brasil, eu acho que cada vez mais vai crescer e nós temos certeza disso. Isso, tio. E outra é que, assim, a gente também auxilia, quando vocês auxiliam uma assembleia, pelas nossas práticas de filantropia, querendo ou não, vocês também auxiliam, né, o bem a uma comunidade. Além de gerar essa questão de líderes, né, futuras líderes para o Brasil, para o mundo, para uma sociedade melhor, vocês fazem essa ponte, né? É como se fosse uma nova escola. É interessante, gente, o fato de como eu conheci a Ordem Arco-Íris. Eu sou maçom há 33 anos, que fez agora, dia 21 de abril, e apesar de atuar na maçonaria, eu não conhecia a Ordem. Eu fui conhecer a Ordem depois que me filiei à Experiência e Sabedoria, né, onde tem os nossos irmãos e onde patrocinam. E eu achava, inclusive, muito difícil, quando ia cumprimentar, falar nosso Supremo Deputado da Ordem para as Meninas do Arco-Íris, da Assembleia pela Virtude das Cores, número 2. Para decorar isso, para poder falar, não era fácil, não. E com isso, da minha entrada em final de 2011, para a Experiência e Sabedoria, é que eu fiquei conhecendo a Ordem Internacional, né, e as Meninas do Arco-Íris, Assembleia pela Virtude das Cores, número 2. E isso me trouxe, a convite do nosso irmão Ney, para fazer parte do conselho, e eu percebi a grandiosidade do trabalho. E a maravilha que é a ritualística, o envolvimento de todas vocês, e essa procura, né, pelo porte do arco-íris, que é muito importante. Então isso realmente me motivou e eu fiquei maravilhado, né? Além de ter mudado a minha vida, meu conceito de vida, de saber, como eu falei antes, de saber que nós vemos uma luz no final do túnel e sabemos que esse mundo pode ser mudado, basta querer. Isso aí, tio. E outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente falar do cenário atual, né? Porque, assim, a nossa ordem, assim como muitas ordens paramaçônicas, foi criada no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, assim, o mundo estava desesperançoso, um monte de menina perdendo pai, perdendo irmão, e se encontrando em uma desesperança. E o tio William, amavelmente, de um jeito espetacular, ele pegou aquelas meninas e falou, não, isso aqui é uma coisa que a maçonaria tem que cuidar, porque as meninas precisam ver nesses tios um apoio moral, um apoio ético, até mesmo mais social, econômico. Então, por isso que é tão importante a gente falar que a nossa ordem ela abrange não necessariamente meninas que são filhas de maçom. Pode ser qualquer menina, sem parentesco maçônico, porque a gente quer mesmo, os tios querem mesmo recolher essas meninas e trazer e moldar, né, o diamante que a gente sempre fala. Que uma menina arco-íris ela primeiro precisa ser moldada. Eu acho que os tios fazem isso brilhantemente. E assim, eu tô vendo... pode falar, tio, desculpa. Não, pode continuar, depois eu vejo. Pode ir. E aí eu ia falar que o papel ainda dos tios no cenário atual, trazendo para a atualidade, porque lá o tio, quando a nossa ordem foi criada, o tio tomou essa iniciativa de cuidar das meninas. E atualmente o nosso cenário é muito próximo de desesperança, de até mesmo um cenário meio caótico às vezes,
que muitas meninas, se elas não tivessem a ordem, elas ficariam, às vezes, desesperançosas e tristes, e com a ordem a gente vê essa mudança, né? Eu tiro por mim. Realmente é isso que você falou. Essa importância, principalmente nessa época caótica desses últimos tempos, onde uma inversão de valores nós tivemos aí, que nem é bom nem a gente falar desses conceitos que tem aí no mundo profano, que é vergonhoso. A, a, a falta de família, o rumo, o norte que se deve seguir para um sucesso, né? Essa inversão de valores, onde a corrupção domina, né? A gente tem que acreditar, tem que passar isso para as pessoas, principalmente para a juventude, para a nova geração, porque tem uma geração aí que está meio perdida. Então, temos que investir nisso. Temos que convidar vocês, convidar mais meninas para poder participar, porque a união faz a força. Né? Eu estou vendo a Duda Verdim, grande Dudinha, filha do nosso irmão Edmar, está precisando entrar, ser convidada para poder entrar também para as meninas do A Duda Arco-Íris. já iniciou, tio. A Já Duda já iniciou? iniciou. Você está Já. brincando, então eu tô comendo mosca aqui. Um beijão para a Ela Duda. acho que ela foi na última iniciação que a Duda iniciou. A Duda é filha do meu grande amigo Edmar, nosso irmão, voador de parapente também. Ah, igual o tio É, Cléber. isso. Mas então, como eu estava falando, e indo ao encontro que você disse, essa necessidade de caminhar para o bem e investir nisso, acreditar. Porque o princípio das meninas arco-íris é como o nosso: é acreditar em Deus, acreditar no ser superior, acreditar na Bíblia Sagrada, acreditar na retidão e não ter vergonha de dizer: eu sou honesto. Eu acredito na honestidade. Eu acredito que podemos viver num mundo melhor com o nosso trabalho, com a nossa honestidade e com o nosso esforço. Então, isso é muito importante, sempre aumentar essas fileiras, não só maçônicas, mas também das meninas do arco-íris, porque é feita uma escolha, não só por parte das assembleias, mas também das próprias iniciantes. Que ela tem que querer, não adianta só falar: não, eu vou porque é bonitinho, o ritual é bonitinho, o vestido é bonitinho, as meninas são alegres. Não, tem que partir de dentro para fora. É ou não é? Né? De dentro para É, fora. Porque é. você tem que participar, você tem que viver isso. Né? E isso é muito importante. Nós temos aí grandes exemplos, né, das meninas arco-íris, né, de advogada, de médica, de professor, de psicóloga né, um monte de coisas boas que foram, inclusive, alavancadas pela ordem, né? Pela ordem arco-íris. Isso é muito importante. Né? Exato. E tio, eu acho também que eu tô vendo muito tio aqui na live. A gente geralmente não vê tanto tio assim, geralmente são mais as tias e as meninas. Então eu gostaria primeiro de agradecer a presença dos tios que estão estão chegando agora. E eu gostaria de falar, tio, de como os tios podem ajudar. Porque assim, já está participando de uma live dessa que a grande jurisdição está propondo, já é uma coisa que faz muita diferença. E presencial, nos trabalhos presenciais, a gente pode falar. Quando vocês auxiliam nas filantropias, participam das nossas cerimônias abertas e fechadas, iniciação, posse. No começo eu falei que é uma felicidade quando quando a gente chega e abre a porta assim, né? Depois que todo mundo entrou, as oficiais entram depois, a gente abre, tem um monte de tio, fica todo mundo assim: meu Deus, quanto tio, que legal! Então, auxiliando desse jeito, quem quer trabalhar um pouco mais ativo pode ingressar num conselho consultivo, assim como o tio Clério começou. Ele começou na Assembleia Plenitude das Cores, agora já é presidente do grande conselho. Então, assim, você começa pequenininho, depois vai subindo. E eu acho que quanto mais você vai conhecendo a ordem, mais você tem vontade de ajudar, os tios, no caso, né? E assim, eu acho que esse apoio à juventude, ele tem que ser dado
pela maçonaria, porque vocês têm uma importância, principalmente nessa questão da sociedade, com a construção de uma sociedade melhor. E nada melhor do que os jovens, que são os futuros, né? O futuro do país. E tem uma coisa que muitas pessoas falam também, que é a questão por exemplo, uma menina entra e ela não tem parentesco maçônico, e aí o seu pai, ele começa a ir nas cerimônias, começa a participar, e até que ele pode começar até a ser um tio maçom. Ele pode entrar na maçonaria por meio do arco-íris, por meio de uma outra ordem paramaçônica. Então, até mesmo a adesão de novos membros pode acontecer com esse apoio à ordem paramaçônica, principalmente o arco-íris, né, tio? Verdade. Esse apoio às meninas do arco-íris, como eu disse antes, e mais ou menos indo ao encontro que você está dizendo, ele só vem agregar. Nós temos não só o apoio da nossa loja Experiência e Sabedoria, mas também nós temos um apoio restrito da grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo, através do nosso grão-mestre Walter Alves de Noronha, que apoia em tudo. E isso é muito importante. Muito importante a gente ter essa parceria, de ter essa participação não só de uma loja maçônica, mas também de outras lojas e a nossa potência maior, que é a grande loja maçônica. Nós podemos, sim, sempre ajudar, não só financeiramente, como tem, mas também essa participação ativa. Porque, Maria Clara e pessoas que estão nos assistindo, é muito bom. Essa troca de energia, ela não tem nem como se explicar. Porque é muito bonito você ver as meninas arco-íris, todas elas com os seus paramentos, todas elas enfileiradas, com a sua ritualística, acreditando naquilo que se faz. Isso é muito bonito. Então, cada vez mais, eu creio que está tendo essa participação e essa procura em ajudar. Uma coisa que eu acho interessante, que eu gostaria até de pedir, eu já falei isso algumas vezes com algumas meninas em particular, e até mesmo em alguma reunião, é a importância da ritualística entre vocês, de decorar o ritual, de fazer a circulação certa, porque é muito bonito. O senhor Saxon, ele fez esse ritual, ele fez essa ritualística, e maravilhosa. Então é muito importante também, da parte das meninas do arco-íris, mostrar isso para que nós possamos cada vez mais nos fortalecer para podermos ajudá-las. Isso é muito legal. E o que você falou também, esse crescimento, né? À medida que vocês convidam uma menina que não seja, né, parente de maçom, filha de maçom, isso força não só o pai, né, entrando para a maçonaria, mas a mãe participando da Estrela do Oriente. Né? Verdade, está de portas abertas. Queridas. Pois é, e abertas aí, Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, tem muito onde participar. Exato, tio. Ô tio, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Eu nem te passei essa pergunta antes. Você vai ficar meio assustado. Mas olha aqui, você acha que foi difícil, assim, lidar com tanta menina jovem, do nada, um monte de menina assim, falando, tio, faz isso pra mim, tio, faz isso pra mim? É porque é o seguinte, eu sou jornalista, eu sempre trabalhei com o povo, eu sempre trabalhei em rádio, televisão e jornal, então eu sempre lidei com o povo. E o meu jeito de sempre de participar, de querer participar, de gostar de participar. Né? Então, se não me chamarem, eu fico bravo. Eu quero ir. Então, isso para mim é um prazer. Isso aí me dá uma vibração, me dá uma energia muito grande de participar, isso me dá muita alegria. Às vezes me deixa um pouco desconcertado, porque quando chega uma menina arco-íris, eu vejo, tio, me dá um pin. E às vezes eu não tenho um pin. Um pin, para quem não sabe, é alguma medalhinha, né, para colocar no... Eu não tenho uma aqui próximo, mas as meninas que estão aí, elas sabem.
Eu dei o Pois meu é. PIN da gestão pro tio Clério e eu falei, tio, Uhum. não é pra você dar pra nenhuma menina. E ele não deu, até hoje ele Não, usa. todas as reuniões, não só do Arco-Íris, mas também das reuniões maçônicas, da grande loja e lojas, eu vou com o PIN. Eu me orgulho em fazer parte disso. Muita gente fica, "Oh, mas você está parecendo uma porta de geladeira cheia de. Mas eu me orgulho disso, eu acho muito legal. Eu acho que quem não participou ainda deve participar. Quem puder ingressar nessas fileiras das meninas do Arco-Íris, de convidar uma pessoa, porque é só retidão nisso, a gente só vê só alegria, só as meninas que se dedicam, mesmo tendo sucesso. Isso é muito legal, isso é muito importante. Né? Tio, é muito Hum. bom saber que a gente pode contar com pessoas, com tios como você. Porque a gente, às vezes, um trabalho é nosso, que é o de fazer, de realizar a cerimônia, mas saber que para alguma coisa que a gente precisar, tem gente como você, que é uma pessoa super dedicada à ordem, isso é muito especial. Então, essa live é até uma forma de te homenagear também por todo o trabalho que você já fez pela nossa jurisdição e esse amor que você tem pela nossa ordem. Eu gostaria até de ler um comentário aqui da Luísa, ela falando, nunca esqueça dos auxílios do Luísa. tio Clério durante a grande assembleia. Foi essencial. Realmente, você, assim, e sempre muito pronto, sabe? A gente fala, tio, tem como se ajudar assim? Ele tem, claro que tem. Então, assim, muito, muito obrigada, tio. É um prazer muito grande. E você até comentou aí também, amanhã é comemorado o Dia Nacional do Maçom. Né? É uma data muito importante. Infelizmente, numa pandemia onde existe esse isolamento social, né? Vai passar assim que meio que sem comemoração externa. Mas nós que somos maçons, vocês que são ligadas a uma ordem maçônica, nessa paramaçônica, ligadas a gente, né? Eu acho que vão sentir também esse orgulho, né, de ter essa comemoração do Dia do Maçom amanhã, dia 20 de agosto. Né? Eu aproveito a oportunidade para parabenizar todos os maçons que acreditam na maçonaria, acreditam nessa justiça e perfeição, né, que é a nossa busca eterna. Né? Parabéns a todos os maçons pelo seu dia amanhã. Verdade, tio. Eu acho que a gente já está indo para quase 50 minutos de live. Então, tio, vamos finalizar, porque a nossa só pode durar 1 hora. Eu gostaria de saber qual é a sua expectativa, a sua perspectiva da jurisdição em forma de todas as assembleias, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais. Qual é a sua esperança depois dessa pandemia? O que você espera e pretende? O que você acha que a gente vai conquistar? Quais são o que seu coração toca? É uma coisa muito difícil de dizer, porque há 5 meses, há 6 meses, ninguém esperava nada disso. Nós tínhamos os planos de envolvimento, de festa, de união, de comemoração, e isso de repente nos pegou o mundo, né? Não foi só a gente, não pegou o mundo todo sem saber o que fazer, sem ter um horizonte, sem saber como livrar dessa Covid-19, até mesmo para poder se salvar, né? Algum remédio. E então, gradativamente, isso está sendo solucionado. Graças a Deus está diminuindo. Né? Nós temos ainda que manter esse isolamento, não o isolamento só ficar preso dentro de casa, mas usar o álcool gel, usar a máscara quando sair de casa, evitar aglomeração. Né? E eu tenho certeza que isso vai passar. Que isso vai passar. E que novos horizontes vão surgir. Como surgindo isso aí? Nós estamos participando de uma reunião aí, não estou dando para poder perceber aqui quantas pessoas já participaram, já passaram por essa live, né? Nem que seja dando uma olhadinha, mas isso está abrindo novos horizontes, são novas profissões que estão surgindo, um novo mundo está aí, um mundo mais consciente, um mundo onde nós passamos a ter uma força maior em
acreditar em Deus, acreditar no ser humano, de saber nos comportarmos, né? Porque quem sai de casa, quem vai para um bar, quem vai para a aglomeração, quem vai para o grupo de risco, quem vai para o risco, está fadado a pegar o Covid-19. E ele pode vir de várias formas, né? Ele pode vir brando, ele pode vir mais forte e pode levar à morte. Não acredito que seja isso aí que a mídia está falando, 100 milhões, não acredito nisso. Nós temos aí vários irmãos que são médicos e que atestam isso, né? E que a hidroxicloroquina está dando resultado, né? Apesar dessa briga política, que eu não gosto de discutir isso, não gosto de me meter, mas no meu coração, eu acredito que vamos ter dias melhores, dias mais suaves, onde nós teremos a oportunidade de colocar novas práticas na nossa vida, né? E vamos viver um mundo melhor, isso eu tenho certeza. Né? E que vamos voltar aos nosso convívio, às nossas reuniões, de uma forma ou de outra, uma forma mais isolada, uma forma mais próxima, mas que vamos sim, isso aí é a vontade de Deus. E tio, eu acho também, só pra gente dar uma finalizada, Uhum. que assim como a nossa ordem está passando por mudanças, né? Porque a gente está tendo que inovar, a gente está Isso. utilizando igual. As meninas estão falando aqui sobre o Papo da Gás, de toda quarta. Acho que o Luísa que falou que toda semana aprende mais um Uhum. pouquinho. Aí. A Natália também. Então, assim, a gente está tendo que se reinventar. E eu acredito que vocês também, os tios também. E é isso, a vida é uma Uhum. constante mudança. Mudança. E vocês e a gente só tá aqui, o arco-íris só tá em pé porque vocês auxiliam a gente. Então, é essa a mensagem final para agradecer, né? E também parabenizar a todos os tios ao dia de amanhã. Que o grande arquiteto do universo abençoe a vida de vocês, de todos. E vocês são muito especiais pra gente. E é isso, tio. Muito obrigada por participar e atender prontamente meu chamado. O tio nem pensou duas vezes, ele falou, claro, eu vou sim. Me explica o que você quer fazer, mas eu vou. Eu vou sim. Maria Clara, eu agradeço imensamente esse convite. Tá? Eu rogo também ao grande arquiteto do universo para que nos ajude a cumprir a nossa promessa, né, de estarmos aí sempre ajudando vocês e tendo essa ajuda também de vocês. Tá? Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar todos os maçons pelo dia de amanhã, abraçar todas as meninas do Arco-Íris, dizer que eu estou morrendo de saudade de todas, né, e que em breve estaremos juntos, em nome do grande arquiteto do universo. Beijo grande no coração. Amém, tio. Muito Uhum. obrigada. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram presentes, as mães preceptoras, a nossa grande mãe preceptora Tia Vânia, que está Isso, presente também, os tios isso. que vieram, os de sempre, mas os novos também, porque eu vi muita carinha nova, as meninas que estão em peso aqui, muito obrigada. Vocês Tio são Ney essenciais. participou? Tio Tio Ney Ney Batista também. pegou? Eu não sei se ele participou, mas um beijo, tio Ele Ney, chegou, as ele irmãs de chegou. maioridade, os primos, as primas, todos presentes, muito obrigada. E é isso, tio, um beijo, boa semana para você. Para E é todos. isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.